Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra, uma reflexão. Eu já, em um outro estudo no curso bíblico online, eu já falei desse texto que é Daniel 12:4, mas eu quero trazer em um outro ângulo. Inclusive eu quero trazer alguns vídeos que estão no curso bíblico online, uns 4, 5, e repostar aqui nesse canal, porque eu acredito que vai ser muito importante, porque às vezes eu recomendo esses vídeos e lá no curso bíblico online, por ter muitos vídeos, estão lá assim no meio, então as pessoas às vezes não conseguem achar. E aqui, como tem menos, vai ficar mais fácil. Então eu vou repostar esses vídeos aqui. Estou já preparando os vídeos que eu tinha tirado do ar, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu tirei do ar, eu vou refazer, inclusive era para ser esse o primeiro vídeo, mas eu creio que o Espírito Santo está me direcionando para falar desse assunto específico, que é uma reflexão importante para os nossos dias. E também tem um outro estudo que eu quero trazer, que eu também tirei do ar, que é o reinado de Davi e de Salomão, como alegorias para o reino em relação ao reino de Cristo, tanto o reino que está dentro de nós, como o reino que vai se manifestar sobre toda a terra, que seria o milênio. Então são vários temas, mas esse aqui eu acredito que seja o mais importante no momento, porque vai falar a respeito sobre o conhecimento que tem se multiplicado, que vai dizer em Daniel 12, versículo 4. E esse conhecimento tem feito com que muitos irmãos estão às vezes perdidos, sem uma orientação, porque você vai aprendendo de muitos mestres e às vezes são muitos falsos mestres, que são só pessoas ali que estão travestidas de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Então assim, é importante a gente selecionar aqueles que vão nos ensinar, porque todos nós recebemos o ensino de alguém e nós precisamos pedir para o Senhor nos orientar quem são aqueles que vão ser os nossos mestres, porque existe o mestre, existe o dom de mestre, pastor, evangelista, apóstolos, etc e tal, como vai falar em Efésios 4. Eu sei que tem irmãos que acreditam que não existe mais mestre, mas Deus deu essa capacidade para uns, mas isso não quer dizer que os mestres são maiores daqueles que não são. Pelo contrário, o apóstolo Tiago vai dizer: não seja vós muitos mestres, porque vocês vão receber mais duro juízo. Então, pressupõe que o mestre seja um irmão mais maduro, que vai ajudar aqueles que estão mais fracos na fé a alcançar a maturidade, para que no futuro esses também possam ser mestres. Mas é importante a gente selecionar, e essa seleção muitas vezes é difícil de fazer, porque você olha uma pessoa falando: olha, ele está dizendo a verdade, o outro aqui. Então, você tem um conflito de doutrinas e isso acaba trazendo o quê? Um estímulo contraditório na nossa vida. E geralmente, quando a pessoa não sabe lidar com um estímulo contraditório, acaba trazendo o quê? Uma dissonância cognitiva no que diz respeito, a pessoa ela já diz: quer saber? É muita coisa, a verdade todo mundo tem a sua e pronto, acabou. Então ele relativiza a verdade, isso é um perigo. Por isso que é importante a gente entender que a verdade ela é única, a verdade é o Cristo. E todos nós estamos em busca dessa verdade. Então é possível nós abarcarmos toda a verdade? Não. Porque se Deus é a verdade, Deus é infinito. Então nós somos finitos, o finito não pode abarcar o infinito. Pelo contrário, Deus ele vai derramando porções, ou seja, ângulos da mesma verdade, cada um vai aprendendo aquilo e vai ensinando. O problema está em quê? Que aqueles que muitas vezes ensinam não estão te levando para o Cristo, para o fundamento que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, que o fundamento é Cristo, ninguém pode tirar o fundamento. Que é um estudo que eu fiz, que é sobre as obras provadas pelo fogo. Então as pessoas vão colocando ali, muitas vezes, feno, palha, madeira, e vai ser queimada essas obras, e muitas vezes esse edificar que a pessoa está fazendo sobre a vida de um indivíduo é uma edificação que está tirando o fundamento, e isso é um perigo. Que Paulo vai dizer: ninguém pode pôr outro, que é o Cristo. Mas vamos ler o texto lá de Daniel, capítulo 12, versículo 4, e vamos meditar. Eu vou trazer alguns versículos aqui para reflexão. Amém? Então diz assim o texto: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui nesse texto, que é a revista atualizada que eu estou usando, de propósito, eu não concordo com uma palavra que está aqui, que eu acredito que a revista corrigida está traduzido melhor. Mas só para os irmãos verem que essa palavra aqui, esquadrinharão, no original é a palavra schutz, que seria
não a ideia de esquadrinhar, porque quando você lê, fala esquadrinhar é você prescrutar, é você meditar com profundidade. Mas não, aqui seria mais próximo ali é o texto da corrigida, que vai dizer assim, muitos correrão de uma parte para outra, ou seja, a ideia aqui é de vaguear, de percorrer. Então, é num sentido que a pessoa está indo de um lado para o outro e ela não sabe aonde ela tem que ficar. Por que ela está assim? Porque o saber, ou seja, a ciência está se multiplicando, o conhecimento está se multiplicando. E o conhecimento a respeito do quê? O texto vai dizer, encerra a palavra e sela o livro. Que livro? O livro que o Daniel estava escrevendo, até o tempo do fim. Então, tudo que Daniel disse, ele disse a respeito da obra de Cristo. As 70 semanas fala disso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, vai falar da morte do ungido. Então ele vai falar tanto da vinda de Cristo, a primeira vinda, na qual vai falar a respeito do verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a encarnação do verbo, vai falar da vida de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua vinda, que seria a segunda vinda. Daniel vai falar a respeito de tudo isso. Por isso que quando a gente fala do tempo do fim, nós falamos dos últimos dias, que o apóstolo Pedro vai citar os últimos dias ali em Atos, que ele vai falar nos últimos dias, como diz o profeta Joel, derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Então já está falando a respeito do tempo do fim. O apóstolo Pedro ele vai usar isso na sua primeira carta, essa expressão, tempos do fim. Então se para Daniel foi ali selado, sele o livro, no tempo dos apóstolos, é agora o quê? Revele. Não cele nada. É revelação. E a revelação dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com vocês agora o texto de Pedro, para vocês verem como que Pedro fala o que Daniel estava selando, né? Agora ele vai dizer algo na qual todos nós temos um pleno entendimento, por causa do Espírito Santo que habita em nós temos essa revelação. E ele vai dizer ali no versículo de número 18 ao 21. Eu só vou ler esses versículos porque eu quero que você leia todo o capítulo, mas ali vai falar da obra de Cristo, do amor de Cristo, que nós somos resgatados do nosso fútil proceder, falar para a gente ser santo, como ele é santo, etc e tal. Mas no versículo 18, para você ver como está em consonância com Daniel. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, nosso proceder, pelo precioso sangue de Jesus. E aí Pedro diz que já foi conhecido antes da fundação do mundo. Aqui já é um outro assunto que nós falaríamos sobre presciência de Deus. Aqui muitos vão falar sobre eleição, que é um tema extremamente importante, que é aquela briga do determinismo versus o livre-arbítrio, na qual muitos irmãos já sabem minha posição, mas eu não vou entrar aqui em pormenores. Mas eu quero chamar a atenção para essa parte. Foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E essa palavra manifestado aqui, ela está num tempo, né, que seria num tempo que não é passado, presente ou futuro, é o verbo auristo. E auristo no grego é algo que fala de... não tem assim uma definição, é um verbo atemporal, é um tempo atemporal. Não é passado, presente ou futuro, por quê? Porque fala tanto daquele momento que Pedro está dizendo, foi manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, já se iniciou esse fim dos tempos. Mas ele se estende até a volta de Cristo. Então, quando se fala de fim dos tempos, a gente sempre fala a respeito da última semana de Daniel, mas não, fala também a respeito daqueles últimos dias que Pedro vai dizer em Atos, no tempo que o Filho é revelado, porque quando Daniel vai falar das 70 semanas, ele não vai falar só da última semana, ele vai falar também da morte do ungido. Então, está correndo ainda esse tempo, esse tempos dos fins está em andamento.
E cada vez mais esses acontecimentos vão se estreitando até chegar o ápice que nós falamos ali da vinda de Cristo, que seria depois da grande tribulação. Os irmãos sabem o nosso posicionamento em relação à questão da grande tribulação, que nós cremos que a igreja ela passa por esse período. Então, assim, por isso que esse saber, como diz Daniel, está se multiplicando. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro sem saber para onde ir. Então você vê muitos canais ensinando, muitos irmãos, e por isso que eu alerto os irmãos a tomar esse cuidado. Não estou dizendo que você tem que ficar nesse canal ou aprender comigo ou com o pastor Felipe, mas peça para o Espírito Santo te orientar com quem que você quer aprender, porque eu sempre peço isso para o Senhor. Não me deixe ser confundido, porque eu estudo com muitas pessoas e eu já estudei com pessoas que eu vi que estava indo para uma linha às vezes mais liberal. Aí você volta para cá porque já vai começar a relativizar as escrituras. Então é um perigo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e pedir essa orientação do Espírito Santo e você ter um círculo ali mais reduzido daqueles que com aqueles que você quer aprender. Se você quiser aprender de todo mundo, você pode até... De todo mundo você não vai ter como fazer isso. Mas você quer aprender uma linha, por exemplo, eu não concordo com essa linha, mas eu quero aprender. Por exemplo, você é um pré-milenista clássico. E aí você quer aprender com um pré-milenista dispensacionalista, que é aquele que vai falar que Israel e a igreja têm promessas distintas, faz dicotomia de povo. Você pode até aprender, mas desde que você esteja alicerçado nas escrituras sagradas, desde que você entenda que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, até que importa que haja heresias, ou seja, a palavra heresis não é só heresia do sentido de heresias de perdição, que aquela heresia ela vai te levar para a perdição, mas são partidarismo. Heresis seria partidarismo. Até que importa, Paulo vai dizer, que haja heresia, partidarismo no meio de vocês. Para quê? Para que o sincero se manifeste. Aí quando o sincero se manifesta é porque você tem pessoas sinceras que estão em busca da verdade e aprendem com outros partidos. O partido A, o partido B. Quando eu falo de partido, vamos colocar denominações, denominação A ou B. Você está aprendendo, mas ainda não é algo de perdição. Quando chega no partidarismo, ou seja, a heresia de perdição, que o apóstolo Pedro vai dizer também, aí o negócio fica sério, tem que tomar cuidado. Então hoje eu vejo que muitos estão levando pessoas para a heresia de perdição, que estão tirando o fundamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é importante essa seleção. E às vezes a pessoa se impressiona. Esses dias mesmo eu recebi um vídeo de uma irmã falando a respeito de um homem, que eu vou até citar o nome aqui, o Sabino. Eu já acompanhei ele há um tempo atrás, e esse homem aí, ele usa o hebraico, é fluente, e ele engana muitas pessoas. Mas você vê ali que é doutrina de serpente, porque ele vai relativizar um monte de coisa. Mas as pessoas ficam impressionadas porque ele fala hebraico. Então tem que tomar cuidado com essas fábulas. E aí eu quero ler um outro texto importante, porque esse texto vai nos dar a direção que nos últimos dias as pessoas vão adquirir ali mestres para si. Eu vou falar o que... Eu quero mestres que falam o que eu quero ouvir, entendeu? Isso não pode. A gente tem que ter mestres que amem o Senhor Jesus Cristo, na qual não estão apenas ali do conhecimento pelo conhecimento, mas aqueles que entenderam 1 Coríntios 8, versículo 1, que a ciência incha, mas o amor edifica. É aqueles que vão falar, aqueles que vão ter a sabedoria e a inteligência que Tiago vai dizer. E é isso que eu quero deixar aqui para os irmãos. Procure mestres que realmente te levem mais perto de Jesus Cristo, que te façam amar mais Jesus Cristo, que não vão tirar o fundamento. Então, e aí você vai ver muitos, às vezes, que vão falar de Jesus Cristo, mas depois muitos, por exemplo, judaizantes, que outrora falava do Messias, mas depois começou a negar o Messias, negar o Cristo. Não, esse Cristo não é o verdadeiro Cristo. Então tomem cuidado. E ali, em 1 Timóteo capítulo 3, eu quero ler esse texto também. Eu não vou ler tudo, mas eu quero que você leia o capítulo 3 e depois já emenda com o capítulo 4, porque é contexto. Eu só vou ler alguns versículos. Diz assim o texto. 2 Timóteo, tá, irmãos? Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, etc, etc, etc. Caluniadores. Então você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, nos últimos dias vai acontecer isso, tempos difíceis. Vivemos esses últimos dias. Por quê? Porque esse saber está se multiplicando e cada um quer ter a sua verdade. E não é assim. A verdade é o Cristo. E nós temos que se sujeitar, ser escravos de Cristo. E ser escravos de Cristo é ser escravos do amor. E aí você tem várias formas de falar do amor. Uns vão falar de um amor sem a cruz, de um amor só para massagear o ego, que não é o verdadeiro amor. Então, o fato de muitos falarem do amor hoje, e aí as pessoas falam, não, mas a gente não pode falar só do amor. Na verdade, a gente tem que falar só do amor, mas a gente tem que colocar o verdadeiro significado. Você pegar o referente ali, isso aqui é o verdadeiro amor. 1 Coríntios 3 é sofredor, é um amor que não busca o seu interesse, e nós continuarmos a pregar o amor. Então, eu vejo que existe essa briga, muitos de irmãos que às vezes você vai falar do amor, já acontece muito isso comigo, mas só fala do amor, mas eu estou tentando trazer aqui, pela graça de Deus, o verdadeiro sentido do amor. Então, nesse texto aqui, nós observamos que os últimos dias vão ser difíceis, homens presunçosos, ingratos, irreverentes. E no versículo 4, no capítulo 4, olha o que diz o texto. Conjuro-te. Então ele vai falar, para Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Que é um texto interessante. Manifestação e o seu reino. Julgamento na manifestação e pelo seu reino, que aí é um outro assunto também, tem ali contexto de Apocalipse 20, etc e tal. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina. Eu acho que isso aqui é um dos textos assim, que eu acho extremamente importante frisar nessa parte. Longanimidade de doutrina. Essa palavra longanimidade é você ter um longo ânimo, nós falamos, mas no texto original é macrotumia. E macrotumia, macro, é de você ser constante. A ideia de macro é remoto, distante, tempo longo. E tumia, né, quando a gente usa essa expressão macrotumia, tumia vem da palavra tumos, que é paixão. Lá não vai falar das taças da ira de Deus? E eu já fiz até um estudo, não sei se eu fiz esse estudo, mas é um estudo que é interessante, que vai falar da orgue, que é a ira de Deus, orgue no grego, e também tem uma palavra chamada tumos, que seria raiva, uma explosão ali. Então, essa palavra tumos é paixão. Então, que nós possamos ter essa distância, esse longo ânimo, ou seja, dessas nossas paixões em relação ao quê? Há muitas vezes a gente olhar um erro e não ter essa paciência. A gente fica muito irado e a gente quer agir com as nossas próprias forças. Observe que aqui está falando do fruto do Espírito. Aí vai continuar dizendo no versículo de número 3, pois haverá tempos que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. E aqui eu já acho interessante essa palavra assim, que eles vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Essa palavra cobiça é a palavra epitomia. Ou seja, você tem a palavra macrotomia e epitomia. Epitomia seria, epi é acima, tomia é as suas paixões, né, essas paixões que você está colocando suas paixões acima. É diferente daquele que é longânimo, que está distanciando essas suas paixões. Macrotomia é você ter um longo ânimo. Ou seja, para com a doutrina. Se a sã doutrina está dizendo isso, mas eu não concordo com a sã doutrina. Tenha paciência que ela vai te moldar, porque a sã doutrina, ela vem como espada de dois gumes. A sã doutrina é a doutrina de Cristo. Doutrina é de daqui. De daqui é ensino. É ensino de Cristo. Muitas pessoas falam assim, não quero saber de doutrina. Doutrina é uma coisa que é dos homens. Não, a doutrina é ensino. Eu estou usando os termos no original. Então, por isso que a gente tem que ter essa paciência em relação à sã doutrina, porque ela vai falar com você, ela vai te repreender, vai te exortar. Por quê? Porque esse ensinamento nos revela o amor. Olha, aí que está o verdadeiro amor.
Não é você ser cobiçoso, juntar mestres segundo a sua cobiça, os seus desejos, ou seja, a epitomia. Você colocar acima os seus desejos, mas você deixar os seus desejos distantes. Eu não quero mais a minha vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. O próprio Filho se sujeitou por amor. Então, quando você deixa o seu eu de lado, as suas vaidades, você entende que você está mais próximo da verdade. E é isso que um verdadeiro mestre precisa te ensinar. Por isso que o apóstolo Tiago, ele vai dizer ali, lá em Tiago, capítulo de número 3, você pode ler todo esse capítulo. Não sejais vós muitos mestres, porque vocês vão receber duro juízo. E aqui eu acho interessante, que ele não vai falar assim que um verdadeiro mestre, ele é conhecido pelo seu muito saber, mas é por muito fazer. O seu saber tem que estar unido ao seu fazer. E olha o que diz o texto, no versículo de número 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então as pessoas às vezes falam de inteligência só em relação ao conhecer. E eu não estou negando o conhecer. Mas nesses últimos dias nós precisamos de mestres que levam o povo de Deus não somente a um conhecimento, mas também a esse verdadeiro fazer. Olha o que Tiago vai dizer: mostra quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras, fazer. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Aqui está claríssimo para mim que se eu tiver com o mestre, aprendendo dele, e meu coração é um coração ainda faccioso, é um coração amargurado, o que realmente eu estou aprendendo desse mestre? Então aqui você já começa a selecionar com aqueles que você quer aprender. Eles têm que te levar para isso. E aí diz o texto: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável. O que é indulgente? É uma pessoa que é suave, gentil, íntegro, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Pessoas sinceras. Quando sabe, diz que sabe. Quando não sabe, diz: não sei, vou aprender. Então esse é um verdadeiro mestre. Uma pessoa sincera, imparcial. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, finalizando aqui, quando você vê que o que você está absorvendo e aprendendo dos mestres te leva para esse coração, o que Tiago está nos ensinando, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que Pedro vai dizer, então é sinal que realmente são mestres que talvez não vão saber de tudo. São mestres que são irmãos mais maduros, não são maiores que aqueles que estão no começo da caminhada, mas foram aqueles que receberam esse chamado e falaram: não, eu quero ensinar. E como diz Davi, ele tem a alegria da salvação, Salmo 51, dai-me a alegria da salvação, para que então eu ensine os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O objetivo desses mestres é que esses amem mais Jesus Cristo, que esses sejam mais cheios do Espírito Santo. Tanto que quando você vai ver todo esse mover do Espírito, que nós temos falado bastante ao pastor Felipe, isso está debaixo de pessoas que estavam buscando ali na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, estavam juntos. A doutrina ela sempre está presente, porque a doutrina é a doutrina de Cristo, é o ensinamento de Cristo. Mas para onde que esses ensinamentos te levam? Muitos dizem que tem a doutrina de Cristo, mas para onde está te levando? É para
está fora do corpo, fora da comunhão, fora do partir do pão, fora dessa unidade, que ainda que exista ali diferenças, mas você sabe separar ali, aqui realmente estamos tendo um conflito, mas com o tempo a gente vamos ter longo ânimo na doutrina. Vamos ter longo ânimo, vamos tirar um pouco as nossas paixões, vamos se distanciar, vamos esperar na provisão de Deus, que o Senhor, Ele vai unir os corações, porque é o Espírito Santo que convence o homem da verdade, do juízo e da justiça. Então é esses mestres que você tem que procurar. Não estou dizendo que sou eu, não estou dizendo que é o pastor Felipe, mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Selecionem daqueles que vocês querem aprender. Com quem que vocês querem aprender? Porque você vai ter muitos na internet se dizendo mestres, dizendo pessoas que amam a verdade, que lutam pela verdade, mas muitas vezes são lobos vestidos de ovelha. Então tome cuidado, que o amor de Cristo te inunda, te invada e te ajude nessa caminhada. Amém? Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.